Só quero saber como. Não está aparecendo aqui? Bom, agora nós vamos testar. Vamos testar com a quantidade maior, com 2.000. Tentem ir fazendo aí. Vocês já sabem a fórmula? Tentem ir fazendo aí. 112.500. 112.500, exatamente. Então, isso comprova que se ele comprar uma quantidade maior do que a ideal, 2.000, vai gastar mais também do que se comprar a quantidade ideal. Beleza? Então, nesses dois, né, nos 2.000, substitui o CP fica 1.500, D fica 50.000, LEC fica 2.000, CM fica 75, LEC fica 2.000, calculando o primeiro parêntese fica 37.500, o segundo parêntese fica 75.000, o total fica 112.500, isto é, mais do que o 106.066. Isso comprova que, se ele comprar mais ou menos do que a quantidade ideal, ele vai pagar mais. Então, o Baumol comprova aí que ele tem que comprar sempre essa quantidade. Se ele resolver comprar menos, o gasto dele vai ser maior. E se ele resolver comprar mais, o gasto dele vai ser maior também. Entenderam? Sim, professor. Pessoal, entendido essa lógica, né? Uhum. Então, gente... Professor, esse 75.000 é de unidade? Não, 75.000 é o custo. É o custo. Se você multiplicou o custo de manutenção pela quantidade média, deu 75.000. Você somando 75.000 desse segundo parênteses com os 37.000 desse primeiro parênteses, vai dar 112.500. Quer dizer que por ano, se ele comprar, em cada pedido que ele fizer, ele comprar 2.000 peças, 2.000 carenagens, ele vai gastar por ano 112.500. Se ele comprar só 1.200 carenagens, ele vai gastar 107.500. Mas se ele comprar a quantidade ideal, que é 1.414,21, ele vai gastar só 106.066,02. Isto é, menor do que se ele comprar 1.000, que é uma quantidade inferior, e menor do que se ele comprar 2.000, que é uma quantidade superior. Então, isso comprova que não compensa ele comprar uma quantidade diferente da ideal, nem para mais, nem para menos. Ok? Entendi. Agora entendi que esse 75 é de custo de manutenção, né? R$ 75,00 é o custo de manutenção, é o CM. Tá, ok. Lá na fórmula que eu mandei vocês anotarem, tem lá, CM, então, ó, aqui a fórmula. CM vezes LEC sobre 2. Então, CM é o custo de manutenção unitária. Ok? Tá, ok. Obrigada. Gente, então, essas partezinhas de administração de estoque e administração de tesouraria, nós matamos aqui. Agora, nós vamos entrar para a parte de decisão de investimento e de captação de recursos. A primeira parte vai ser decisão de investimento. Aí eu vou pedir de vocês muita atenção.
Muita cara de pau para dizer que não está entendendo, não tem importância nenhuma dizer que não está entendendo. Que a gente explica de novo, tudo direitinho, sem problema. Então, agora nós vamos entrar na teoria, vamos estudar, vou passar, eu mandei esse arquivo para vocês, nós vamos abrir ele e passar esses slides da teoria, que é para vocês entenderem, para quando a gente começar a fazer o cálculo, vocês entenderem. Então, vou fechar isso aqui para a gente ir para os slides da teoria. Estão vendo aí esse slide, não estão? Sim. Alô, estão me ouvindo? Sim. Estão vendo? Então, vamos começar só com conceitos. Então, processo de tomada de decisão. Você, diariamente, você tem que tomar decisões. Você acordou, já vai ter que tomar decisões. Onde aplicar os recursos disponíveis, aceitar ou não o convite para mudar de emprego, aceitar entrar ou sair de um relacionamento, em quem votar nas próximas eleições. Então, são decisões, são exemplos de decisões. Todas as decisões dessas que você tomar resulta numa solução. Toda decisão que você tomar tem um resultado. Então, quando você toma uma decisão dessa, pode afetar a sua vida pessoal, pode afetar a sua família, pode afetar os colegas de trabalho, pode afetar as instituições que você trabalha, pode afetar o município, o estado, a nação, pode afetar seu patrimônio. Toda vez que você for tomar uma decisão, isso é normal do ser humano, ele se embasa em 3 tempos. O tempo presente é o exato momento que ele vai tomar a decisão. É quando ele dá o enter. O passado é um conjunto de dados embasadores da tomada de decisão. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você lembra do passado. Se uma decisão daquela já foi tomada no passado e qual foi o resultado. E o futuro? Sempre, quando você, no presente, toma uma decisão, vai acarretar um resultado no futuro. Vai ter um efeito no futuro. Então, para a gente tomar decisão, normalmente você usa a previsão. O que é previsão? Previsão é a ligação entre o passado e o futuro, e que nos auxilia no processo decisório e nos dá a capacidade de tomada de decisão. Então, há uma ligação. A previsão é você entender que, se você tomar uma decisão daquela forma, que já foi tomada no passado, o resultado pode ser tal resultado. Então, isso é previsão. E a previsão, ela é dividida em 3 tempos. Primeiro é a projeção. É a repetição, o acontecimento no futuro, de acordo com o que aconteceu no passado. Então, você diz, se tudo continuar do mesmo jeito, se eu tomar essa decisão, ela vai ter o mesmo resultado que teve no passado. A outra coisa é a predição.
é o acontecimento futuro diferente do passado, em função de causas fora do nosso controle. Eu também posso ter uma predição, isto é, se eu tomar uma decisão agora, igual a que eu tomei no passado, o resultado vai ser diferente, porque o ambiente não é mais o mesmo. Tem outras variáveis que vão alterar esse resultado. E tem o planejamento. Planejamento é um acontecimento futuro diferente do passado em decorrência de nossas ações. Então, eu posso tomar uma decisão agora que ela vai ser diferente do que aconteceu no passado, porque eu vou tomar algumas ações, vou modificar um pouco essas decisões, vou mexer nesse cenário. Então, o resultado vai ser diferente. E quando você vai tomar uma decisão, sempre a decisão antecede desses 3 elementos. Primeiro, experiência, o conjunto de situações vividas por uma pessoa. Então, toda decisão que você vai tomar, você leva em consideração sua experiência, o que você já vivenciou daquilo. Você pode levar também em consideração o julgamento, uma decisão tomada com base na experiência e na habilidade inata de prever. A decisão pode contrariar a experiência. Tem pessoas que têm o dom de prever as coisas. Então, isso também ajuda nas tomadas de decisão. Mas é preciso ele ter dados. E o outro elemento é o ambiente, é o status das variáveis que influencia. A mudança do ambiente pode gerar resultados diferentes dos projetados. Então, por exemplo, no começo desse ano, as empresas projetaram crescer tanto, muitos de nós projetamos viajar, muitos de nós projetamos comprar uma casa, um carro, uma moto. Só que o ambiente mudou. A chegada da pandemia mudou os resultados do que nós havíamos planejado. Então, houve uma mudança no ambiente que atrapalhou o resultado que nós esperávamos. Isso acontece também em decisões financeiras. Tipo de análise do ambiente. Então, quando você vai tomar uma decisão, você analisa o ambiente. Antes da decisão, o ambiente deve ser detalhadamente conhecido e cultivado. Então, você vai tomar uma decisão, você tem que, como dizia um amigo meu, cubar o Oriente. Isto é, analisar o ambiente. E depois da decisão. Então, se aquele ambiente foi propício para você tomar aquela decisão, você tomou a decisão com base naquele ambiente, depois da decisão você tem que preservar o ambiente. Você tem que lutar para que não haja mudança no ambiente. Então, quem tomou uma decisão para crescer 20% na produção desse ano, o ambiente mudou. Só que tem mudanças do ambiente que você não consegue preservar. No caso aqui, essa pandemia você não conseguiu preservar. Então, para você tomar decisão, você tem que ter também um fluxo de informações. Você tem que ter informações sobre aquilo que você vai fazer. Você vai aplicar um dinheiro no banco, você tem que ter informação sobre a segurança daquele banco, sobre a rentabilidade daquele negócio. Então, sobre o tempo que aquele negócio deve ficar. Então, você tem que ter um fluxo de informações. Consciência do decisor ou do grupo. O que sabe fazer, o que pode aprender, o que os outros sabem fazer e o que é capaz de criar. Então, sempre que você for tomar uma decisão complexa, principalmente com muito dinheiro, você tem que ter consciência do que você sabe fazer. E é bom você também se valer do conhecimento dos outros. O que você sabe fazer? São soluções baseadas em suas vivências. O que você pode aprender com o que os outros sabem fazer?
São soluções baseadas nas experiências dos outros, adquiridas por intermédio do fluxo de informações. E o que é capaz de criar? Então, você, às vezes, vai se deparar com um cenário que você vai ter que criar. Não vai valer o que você já sabe, nem o que os outros lhe ensinaram. Você vai ter que criar. São soluções inusitadas, baseadas no rompimento das barreiras sociais, psicológicas e autoimpostas, buscando um novo enfoque. Tem hora que você vai ter que criar para você sair de uma situação, ou se sair bem numa situação. Aspectos importantes a serem observados pós-decisão. Consequências. Depois de ser tomada a decisão, ele vai ter consequências que afetam as pessoas, as crenças, as opiniões, os conceitos pré-estabelecidos. Afeta o próprio ambiente e tem reações. Toda decisão que você toma pode ter reações. Proatividade. Proatividade é dar conhecimento claro ao grupo, explicando o objetivo, a ação e o resultado esperado. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, você tem que saber qual o resultado esperado. Etapas do processo decisório. Objetivo. Claramente definido e perseguido, de preferência único. Então, toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem que saber qual é o objetivo daquela decisão. Variável do objetivo. Meta quantitativa, mesmo que a avaliação seja qualitativa. Escala de valores que permita medição e comparação, métodos pré-estatísticos. Então, objetivo é uma coisa, meta é outra. Meta sempre é quantitativa. Por exemplo, objetivo. Eu quero ir para os Estados Unidos no final do ano. Esse é o meu objetivo. Para eu ir para os Estados Unidos no final do ano, é preciso que eu economize R$ 1.000 por mês. Então, é a minha meta. Minha meta é economizar R$ 1.000 por mês para eu poder atingir meu objetivo, que é viajar para os Estados Unidos. Alternativas. Diversos processos que permitem alcançar o objetivo. Devem ser exclusivos, não conter elementos em comum, possibilitando uma clara diferenciação, obtenção de todas as informações relativas a cada uma. Então, toda vez que você tiver um objetivo, você tem que ter algumas alternativas para alcançar aquele objetivo. Você não pode ser só aquela alternativa, porque se ela falhar, o objetivo já foi para o saco. Cenários. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estamos sim. Estão me ouvindo? Estamos sim. Cenários. Conjunto de dados objetivos ou subjetivos que embasarão a decisão. Então, o cenário pode ser coisas objetivas, coisas subjetivas. Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, né? Pode ser clima, um montão de coisa. Por exemplo, um montão de coisa que a gente pretendia fazer, o cenário agora não é favorável. Você não pode sair de casa. Você não pode sair sem usar máscara, né? Então, componentes do cenário. Fixar horizonte de tempo para alcance da manutenção do objetivo definido. Toda vez que você for definir um objetivo, você tem que definir o tempo de alcance daquele objetivo. Em quanto tempo eu vou alcançar isso? Definir as principais variáveis de influência que incidirão sobre os valores do objetivo. Então, quais são as variáveis que podem impactar no atingimento daquele objetivo? Elaboração dos cenários, fixação dos parâmetros qualitativo e quantitativo, coerentes com as variáveis das influências. Então, toda vez que você for procurar um objetivo, você tem que definir parâmetros alcançáveis. Você não pode viajar. Por exemplo, se eu vou para os Estados Unidos e preciso economizar R$ 1.000 por mês, eu não posso dizer aqui que vou economizar 5, se o meu salário não permite isso. Nem eu posso, se fosse necessário economizar 5, eu não posso dizer que vou dentro de um ano. Tenho que planejar para 3, 4 anos. Aí é metodologia de construção de cenários, eu não vou falar isso, que isso pouco importa, brainstorming, depois,
quando nós formos estudar planejamento estratégico, nós vamos aprender brainstorm, cinética, esse tipo de coisa. Não vamos falar nisso agora. Vamos falar o seguinte: toda vez que você for tomar uma decisão, ela tem 3 variáveis. Tem risco, incerteza e probabilidade. O que é risco? Risco é o grau de incerteza a respeito de um evento. Em finanças, podemos quantificá-lo matematicamente. Então, existe em finanças uma matéria que chama risco, que a gente quantifica isso matematicamente. Infelizmente, não vai dar tempo para a gente aprender isso. Incerteza. Incerteza é a parte do risco não abrangidas pelas probabilidades sobre a qual não se tem controle. Então, incertezas são possibilidades de acontecimento que você não pode interferir, você não tem como evitar. E probabilidade. Probabilidade é a possibilidade, isto é, a chance de ocorrência de um evento ao longo de um futuro incerto, normalmente quantificada estatisticamente, expressa em forma percentual. Então, a probabilidade, que vocês aprenderam lá em estatística, normalmente ela acontece de forma quantitativa. Então, quando você vai aplicar um dinheiro, se esse dinheiro, você vai aplicar 100 mil, se esse dinheiro lhe rende 10% ao mês, a probabilidade de você ter 10 mil de receita no final do mês é certa. A não ser que o banco quebre, a não ser que a taxa de juros seja pós-fixada, aí muda o cenário. Isso aí é uma coisa que vamos começar depois. Então, gerir risco. Gerir risco é tomar providências hoje para garantir a sobrevivência do empreendimento no futuro, caso ocorra um cenário improvável, mas possível. Então, gerir risco é você, quando entra no negócio, você ter a certeza de que aquilo pode acontecer e você tomar ações para aquilo não aconteça, aquilo de ruim, lógico. Então, quais são as fontes inerentes ao risco? Todo negócio pode ter essas 3 coisas. Não as 3 coisas juntas. 3 coisas juntas nunca acontece. Então, rentabilidade. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o grau de rendimento proporcionado por um investimento pela valorização do capital ao longo do tempo. Então, se você faz um empréstimo você faz uma aplicação num banco de 100 mil reais e você ganha 10% ao mês, logo a rentabilidade é 10% ao mês, ou 10 mil reais. Segurança é a certeza do retorno do dinheiro aplicado. É a certeza que você vai ter aquele dinheiro de volta. Aquele banco não vai quebrar, não vai dar calote. É mesmo que eu emprestar o dinheiro hoje para Samantha, eu tenho certeza que ela vai me devolver. Ao passo que se eu emprestar para o Nicolas, eu não tenho essa certeza. Ok? Palhaçada isso aí. Hã? Brincadeira, Tá gente. dizendo que eu sou caloteiro, Geraldo? Eu sou caloteiro, Geraldo. Não, é só para ilustrar, para deixar mais Coloca 50 mil na minha conta pra se eu ver. Coloca 50 mil na minha conta, eu sou caloteiro não. Tá bom, então vamos ver. Liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a rapidez com que se consegue transformar um investimento em dinheiro. Por exemplo, você comprar uma casa. Casa é de alta liquidez? Normalmente não. Você compra uma casa, quando você quer vender, demora um tempo. Mas se você comprar ouro, na hora que você quer vender, alguém compra. Se você comprar dólar, por exemplo, na hora que você quiser vender, alguém compra. Então, é de alta liquidez. Nós temos 3 tipos de investidor. Nós temos o conservador, temos o moderado e temos o agressivo. Explicar o que é o conservador. Conservador é aquele investidor que não está disposto a correr risco, não está disposto a perder.
ele não se arrisca e prefere a segurança do que ter um pequeno retorno, se arriscar para ter um retorno maior. E ter um pequeno retorno, se arriscar para ter um retorno maior. Então, ele só põe o dinheiro mesmo ganhando pouco, mas ele tem certeza de que aquele dinheiro não vai se perder. Então, normalmente, os investidores conservadores, eles colocam dinheiro na poupança. Colocam, às vezes, em CDB, em LCI. E em tesouro direto, em títulos do governo. Porque ele ganha pouco, mas sabe que não vai ter prejuízo. Então, isso é muito comum nas pessoas que estão começando a aplicar dinheiro, né? Ou nas pessoas já aposentadas, donas de casa e aposentadas. Normalmente, essas pessoas não gostam de correr risco. Bota o dinheiro na poupança e deixa lá. Esse é o que nós chamamos de conservadores. Os moderados são aquelas pessoas que estão tentando ganhar um pouco de dinheiro, mas não querem correr risco. Então, eles aplicam mais em fundo imobiliário, fundo de ações. Aliás, os fundos imobiliários agora estão muito bons, estão rendendo muito dinheiro, porque está se valorizando os imóveis. Normalmente, os fundos imobiliários, você aplica o dinheiro no fundo imobiliário, você se torna um sócio daquele imóvel, um dono daquele imóvel. Você pode ser sócio de um shopping, sócio de um prédio de escritórios. E aí, você, além de valorização das cotas, você ganha o aluguel. O aluguel é dividido entre os sócios, entre os cotistas. Então, normalmente, são pessoas que estão iniciando a vida financeira e pessoas prestes a aposentar. Normalmente, as pessoas entre os 30 e 45 anos de idade, que está começando a investir. E vamos agora para o investidor agressivo. O investidor agressivo é aquele que tem pressa de ganhar dinheiro. É aquele que não se importa em ter risco. O que importa é ganhar muito dinheiro, quer ganhar muito dinheiro rapidamente. Então, são pessoas entre 30 e 45 anos e, normalmente, eles aplicam em ações. Ações são rendas variáveis, depois a gente vai explicar como é que isso funciona. Então, você pode ganhar muito dinheiro de uma hora só, mas pode perder muito dinheiro também. Mas as pessoas agressivas, eles não têm medo de perder dinheiro. Eles entram para ganhar, ok? Então, vamos lá. Estão me ouvindo, né, gente? Sim. Sim. Beleza. Então, um quadro aqui, normalmente, os tipos de investimento poupança, tem segurança, a rentabilidade é baixa. Hoje a poupança está pagando 70% da Selic, é muito baixa. E a liquidez é boa. Todo banco paga, na hora que você quer transformar o dinheiro da poupança em dinheiro, o dinheiro que está no banco de dinheiro, você consegue transformar. Então, a segurança é alta, a liquidez é alta, mas a rentabilidade é baixa. Eu falei para vocês que segurança, liquidez e rentabilidade não andam juntos. Imóveis. A segurança é alta, quer dizer, você compra um imóvel, ele não se perde, a não ser que tenha um terremoto, né? A rentabilidade é baixa, a rentabilidade de imóvel também, agora está melhorando, mas é baixa. E a liquidez é ruim, é baixa. Você, normalmente, quando quer vender o imóvel, você não consegue vender ele. Abrir a boca, estou vendendo, alguém compra. Ações, o rendimento é altíssimo, o rendimento é alto. A liquidez depende da ação. Tem ação que você compra ela e não consegue vender mais nunca, mas você comprando a ação boa, ação do Banco Brasil, Petrobras, das grandes empresas, na hora que você quer vender, tem quem compre, através da bolsa. A segurança é baixa, isto é, você pode ter lucro, mas pode ter prejuízo também. O preço da ação pode variar. Ouro, por exemplo, a segurança é alta. Ouro não se dissolve, a não ser que você deixe ele dando sopa e alguém rouba. Mas a segurança é alta. A rentabilidade é baixa, a valorização do ouro é baixa. E a liquidez é alta. Na hora que você quer vender ouro, você vende. Então, só para exemplificar para vocês que segurança, rentabilidade e liquidez não andam junto.
Sempre que tiver segurança, a liquidez é baixa, a rentabilidade é baixa. Sempre que tiver liquidez alta, a rentabilidade normalmente é baixa, a segurança é baixa. E assim sucessivamente. Então, vamos ver agora, gente, são 9h28. Se cair, a gente volta. A gente vai ficar hoje até umas 10 para as 10, que a gente precisa dar uma olhada nessas teorias. Caindo, a gente volta, tá? Então, decisão financeira em função de um orçamento. Decisão financeira é a ação deliberada resultante de uma opção sobre a captação ou aplicação de recursos, dinheiro. Então, captação é quando você toma dinheiro emprestado, você busca dinheiro. E a implicação é quando você empresta dinheiro, você aplica dinheiro, ok? Isso tudo em função de orçamento. O que é orçamento? Orçamento é um instrumento formal representativo das fontes e usos de recursos num determinado período. Então, fontes é entradas e usos é saídas. Então, orçamento, ele representa quanto vai entrar e quanto vai sair num certo período. Então, todos nós temos orçamento, nossas famílias têm orçamento. Então, salário, o orçamento da minha família é quanto eu vou ter de entrada de dinheiro, quanto vai ser o meu salário, quanto vai ser o salário da minha mulher durante o ano. Isso aí são as entradas, são as fontes. Quanto é que nós vamos gastar com aluguel, com saúde, com transporte, com alimentação? São os usos, são as saídas. Então, todo ano você faz o seu orçamento, quanto vai entrar, quanto vai sair, de preferência entra mais do que sai. Beleza? Vamos lá. Para você fazer um orçamento, nós vamos entrar agora no famoso cash flow, ou seja, fluxo de caixa. Esse material, gente, está disposto para vocês. Convém dar uma olhadinha neles depois, quando a gente for estudar para vocês entenderem o que é isso. Então, o fluxo de caixa, também conhecido como cash flow, de um investimento, um empréstimo, um financiamento, qual é a diferença de investimento, empréstimo e financiamento? Investimento é tudo que você gasta para poder ter lucro. Tudo que você gasta para poder ter lucro, nós chamamos de investimento. Empréstimo é todo o dinheiro que você pega sem fins destinados. Você pega para beber cerveja, para passear, para fazer o que você quiser com ele. E financiamento é todo o dinheiro que você pega que tem um fim destinado. Por exemplo, quando você vai fazer um financiamento para comprar o carro, o dinheiro já sai dito que é para comprar o carro. Normalmente ele já paga quem está vendendo o carro. Você vai comprar uma casa. Normalmente o dinheiro é para aquela casa. Isso é um financiamento. Normalmente o dinheiro já é transferido para quem está vendendo a casa. Então você faz um orçamento. Dentro desse fluxo de caixa, você exemplifica quanto vai entrar e quanto vai sair.